Olá. Oi. Ó, tô estreando nas lives, então. Viu? Estreia hoje? Ah, então. Bem em cima da hora. Mas o dia pede, né? O dia. Com Eu te certeza. confesso, te confesso que eu nem sabia que hoje era o dia da memória pet, até porque é só em São Paulo, né, que tem a lei. Tá E aí. é, eu vi esses dias fazendo um curso de atualização para geriatria. E esses dias a primeira aula foi com a doutora Joelma Ruiz, que é psicóloga. E ela falou sobre luto por perda de pets, né? Que é uma dor muito esquecida pela sociedade, né? Porque antigamente cachorro era cachorro, gato era gato, vivia lá no pátio, lá trancado lá atrás, na casinha, enfim. E hoje em dia eles são da família, né? Claro. Hein, Graci? Depois que terminar, tu lembra de salvar ali, vai te pedir pra salvar no IGTV. Aí tu salva Uhum. ali pra gente, que depois a gente baixa e publica nos outros canais. Certo. Então, te Já estou apresenta aí, Graci, chegando. pro pessoal. Uhum. Vou estar chegando. Bom, eu sou médica veterinária, formada ali na URGS em 2005. E desde então trabalho com clínica de gatos e cachorros. Desde 96, quando eu entrei na faculdade, eu milito ativista na causa animal, né? E, e desde então estou no meio dos bichos. Em casa, se ouvirem latidos, são as minhas meninas aqui. E E agora tô estudando um pouco a psicologia junto com a veterinária, né? Que, como eu falei antes, são filhos, são irmãos, são netos, eles fazem parte da nossa família, do nosso núcleo familiar. E como seres integrantes do nosso núcleo familiar, a gente está muito próximo, dorme junto, é, em todas as implicações de uma família, eles acompanham e a gente acompanha eles, né? E de já uns anos para cá, essa interação ela vem aumentando cada vez mais. O mundo pet, o mundo mercado pet aumenta muito com brinquedos, com banho, com roupas, né? Às vezes até ao extremo de humanização, que também não é bom, né? E Mas quando a gente perde um animalzinho, por eles serem da nossa família, a gente sente muito. E o luto que atinge a gente com relação a eles é o mesmo que atinge quando a gente perde um ente querido humano, né? Porque uma das definições do luto é que a gente só vai sentir se a gente tiver um vínculo com aquele ser, um vínculo de amor, né? Então, eu costumo dizer nas consultas e para os meus clientes e amigos, enfim, colegas, que o amor deles é um amor puro, né? É um amor incondicional e é um amor puro. Tanto é que muitas vezes a gente vê que eles são maltratados e eles estão lá abanando o rabinho para a pessoa que maltratou, né? E lembrando que maus tratos é crime, né? Que tem uma série de implicâncias, mas para eles isso não importa. É a pessoa que está ali com eles e eles amam de qualquer forma, né? E então essa perda
Aí até entre eles, né? Eu já tive pacientes que eram 2 ou 3 e um da família, um animalzinho que convivia com ele, faleceu e o outro ficou visivelmente deprimido, né? No mínimo triste, né? Existe a depressão em animais, sim, a gente pode tratar inclusive com medicações humanas, né? Antidepressivos humanos, ela existe. E a gente nota que eles também têm o processo de luto deles, né? Mas quando a gente perde, às vezes, agora na pandemia, tem pessoas, eu até sou uma delas, eu moro sozinha e eu moro com 2 cachorras e uma gata. Se não fosse essa minha interação com elas dentro de casa, eu não teria interação nenhuma quando estivesse dentro de casa. É claro, eu continuo trabalhando, mas a minha interação maior é aqui com elas. E eu sei de muita gente senhores e senhoras, né, que têm idade e que o único ser que convive com eles agora na pandemia é o cachorrinho, é o gatinho. Então, como é que a gente não vai falar de luto, de perda deles, já que eles são tão inseridos na nossa vida, na nossa família, né? E é importante também, como todas as formas de luto, seja por quem for, é importante também a gente trabalhar isso, né? Uma das coisas que a doutora Joelma falou é que a gente nós temos um tabu, né, com a morte. Então a gente não fala. Não pode falar porque vai atrair coisa ruim, porque não é bom. Concordo, não é bom, não é bom. Mas faz parte das perdas da vida. E a gente a sociedade em si, ela não conversa sobre isso. Ela não se deixa conversar sobre isso. E aí começam aquelas piadinhas. Que tem? O cachorro morreu. Qual é o problema? Compra outro, adota outro. Ou então vem a pessoa, um familiar e já dá um cachorrinho para a pessoa. Não é bem assim. Não é bem assim, porque acho que todo mundo que tem um animal, já teve mais de um, sabe que a cachorrinha, a bebê é uma, a Nina é outra, a Charlene é outra, o Toquinho é outro, cada um tem a sua personalidade bem definido. E cada um deles é insubstituível. Ele não é uma coisa que possa ser substituída, né? Aquela calça rasgou, vou comprar outra. Não é assim. E como existe o amor, muitas vezes a pessoa tem que passar pelo luto, por todas as, vou dizer aqui, fases do luto, mas tem que passar por todo aquele processo. E que às vezes, uma pessoa vai demorar um mês, uma pessoa vai demorar uma semana, a outra pessoa vai demorar dias e meses, né? E isso tem que ser respeitado pela família, pelos familiares, por nós, médicos veterinários, também. A gente tem que respeitar e a gente tem um lugar de fala nisso bem importante, né? Porque eu não trabalho com internação, então eu não acompanho os animaizinhos nas últimas horas deles de vida. Mas só esse ano eu já perdi quatro pacientes. Velhinhos, estavam doentinhos, enfim. E a gente sente também. Não é só o dono, não é só o tutor. A gente sente também e sente bastante, porque a gente se apega, né? É a companhia, como eu disse antes, né? Então, a gente tem que dar devida importância. Muitas pessoas também entram em depressão em função de perdas, né?
Atualmente eu estou com uma cliente que nós perdemos uma cachorrinha, acho que faz um mês mais ou menos, 2 semanas, um mês eu acho. E a tutora dela, ela já tinha 16 anos, 17 anos eu acho. E a tutora dela tá bem triste, muito triste, tá fazendo o processo dela, né? Mas a gente tem que ajudar e as pessoas têm que viver isso para poder ressignificar, para poder resolver isso e não se tornar uma doença mais crônica, não se tornar um problema para a pessoa. Até Então, porque eles vivem pouco, né? sim, é isso que exatamente o que eu ia comentar. Acho que esse é um ponto que a gente pode refletir aqui. Principalmente cachorros, né? Cachorros e gatos, que são os dois. Bom, o porquinho da Índia, então, é mais. Ele tem uma vida mais curta ainda, né? Mas digamos assim, tirando alguns animais que poderia se dizer que pode se ter em casa, sei lá, um jabuti, eu não sei, estou chutando, tá? Mas a grande maioria dos animais domésticos, que a gente pode, né, dizer, são animais domésticos, eles têm uma vida muito mais curta do que a média da vida do ser humano. Então, é esperado que, né, tu vai enfrentar aquele luto num curto espaço de tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente acredito que boa parte das pessoas já sabem disso preternitamente, já sabem disso antes, né, de adotar, né, de estar com aquele amiguinho ali. E mesmo assim, né? Mas é interessante isso, a gente sabe, né, a gente já tem uma percepção, mas como é que a gente pode trabalhar isso? Porque, por exemplo, a minha avó teve, eu não sei quantos cachorros ela teve na vida dela. Ela deve ter tido talvez, olha, assim, uns 20 cachorros, né? Mas ela chegou a um momento da vida dela que ela disse assim, eu não quero mais ter cachorro porque eu sofro cada vez que um deles morre. Então, achei muito interessante, né? Porque tu imagina, a pessoa já passou por vários lutos, então ela em tese poderia ir se acostumando e a gente observa que não, que cada um, né, é como se fosse realmente o mesmo impacto de um familiar, de um amigo. Então, cada luto é um processo isolado. E tu trabalhando como veterinária, como é que tu enxerga isso e como é que chega para ti essa situação? Porque, enfim, é algo, né, recorrentemente de forma recorrente tu tá nessa situação, né? Sim, a média de vida de um animal pequeno, que a gente tem por base até 10 quilos, é 15 anos, 15, 16 anos. Já as raças maiores, pastor Menos. alemão que tu tem, malinois que tu tem, os maiores é menos, é uns 11, 12 anos, em média, né? Claro, tem alguns que até antes e outros depois, depende muito das condições de saúde do animal. Um dog alemão, por exemplo, vai ficar entre nós durante 8, 9 anos. Isso passa muito rápido, né? E uma das coisas que a professora falou nessa aula é que nós, como veterinários, deveríamos já preparar o tutor na primeira consulta. Nas primeiras consultas de vacina, já não é preparar, não é bem isso, mas já conversar sobre isso, né? Da brevidade da vidinha deles e de todos os cuidados que podem ser tomados preventivamente para que essa vida aumente ao máximo. Mas na prática é inviável isso, porque imagina se tu chega lá com o Marques com 2 meses para vacinar e eu te digo, olha só, tem que pensar, nós temos que ver, tu já tem que começar a pensar que ele vai morrer um dia, daqui uns 12, 13 anos tu vai olhar para mim, como assim? Eu quero saber da vida, não da morte. Por quê? Porque a sociedade é assim, né? A morte não deveria ser enxergada como uma coisa de todo ruim, né? É uma passagem como qualquer outra, como até o nascimento é a morte, né? A impermanência do Zen budismo, então. Mas
é que 15 anos, né? Vamos pegar 15 anos, pode ser a vida de uma pessoa e pode ser a vida de uma criança inteira, né? Até ficar adolescente, e aí aquele cachorrinho acompanhou ela aquela vida inteira. Eu tive a Charlene, que foi a última perda minha, ela faleceu quando ela ia fazer 20 anos. Então ela ficou 20 anos comigo, ficou a infância inteira do meu filho, e então isso é muita participação, né? É muita interação nesse tempo, que até foi grande, mas passa muito rápido, muito rápido. Então, o que acontece com os tutores? Geralmente eles vão falar isso: eu não quero mais cachorrinho porque depois ele vai morrer e eu vou ficar sofrendo aqui, ou eu não sei se vai ficar doente e tal. E aí, geralmente, o que acontece? Depois de um tempo, eles aparecem no consultório com um filhotinho. Eu não resisti, peguei outro. Por quê? A vida de novo retornando àquela casa, àquela pessoa, a vida daquela pessoa. E sim, ele não vai ficar a vida toda da pessoa ali com ele, mas se tu consegue ressignificar a morte desse animal, dos animais, né, em geral, que não, é pouco tempo, mas eu vou aproveitar esses 15 anos ao máximo. Eu vou dar uma boa vida para esse animalzinho, vou tratar ele com os devidos tratamentos que precisa, porque a gente tem que lembrar disso também, né? Os tratamentos veterinários nem sempre são baratos. E durante a vida daquele animalzinho, tu tem que dar o melhor para ele, para que exatamente ele consiga viver melhor e bem até ele completar sua jornada aqui na Terra, né? E também dar uma boa morte para ele, né? Um bom processo de morte também. Que tem algumas coisas que a gente pode evitar antes, né? Uma dessas cachorrinhas que eu perdi esses dias, ela não foi castrada, e ela já estava com 16 anos, e com 16 anos ela desenvolveu uma piometra, que é a infecção uterina, e ela morreu disso, porque aí não dava para fazer a cirurgia, né, pelas condições dela, e não respondeu ao tratamento, porque em geral não responde. O tratamento que é preconizado é a cirurgia. Então e agora o que faz? Agora a gente não tem muito o que fazer, só dar uma boa morte para ela, né? E isso é triste, é muito triste para os tutores e é muito triste para mim também, que às vezes a gente acha que a gente não consegue fazer tudo o que deveria, né? Mas a gente faz, na medida do possível, tudo que pode. Geralmente os tutores também, né? Mas chega uma hora que não tem como. E aí é que a gente também tem que preparar essas pessoas antes do dia da morte, da hora da morte. A gente já tem que preparar eles como veterinários antes de chegar essa hora. Quando ele já está doente e não tem muito o que fazer, não tem tratamento, então a gente já deve preparar eles para que esse processo de passagem seja o mais tranquilo possível, entre aspas, né? A gente sabe que nem sempre depende muito do apego, né, da pessoa ao animalzinho. Mas muitas vezes para ele vai ser melhor, né? E como é que está essa situação hoje dos cemitérios e crematórios? Qual é o quadro atual, pelo menos na região metropolitana? Na região metropolitana tem alguns, tem 3, se não me engano, talvez mais. Eu trabalho com 2 deles. Já tem o crematório, né? Eles são cremados, e também é um outro aspecto que a gente tem que falar aqui nesse processo de morte. Ambientalmente falando, para o meio ambiente, o ideal é que esses animais sejam cremados mesmo, né? Para evitar a contaminação de lençol freático, que já está tão contaminado por agrotóxicos, enfim,
todos esses problemas que a gente enfrenta hoje em dia, mas o ideal é a cremação, né? Não é muito caro, tá? Não é muito caro, é por peso, né, que funciona o valor, mas é o ideal. E, inclusive, a gente tem como pedir a urna com as cinzas, né? Hoje já é possível isso. E tem vindo um movimento que é mais da parte de cuidados paliativos na veterinária, que é um movimento de acolhimento do tutor e da família numa espécie de, daria para dizer assim, uma espécie de velório. Já está acontecendo isso, né? Em Porto Alegre a gente já tem, eu conheço um lugar de uma colega que tem uma sala para esse acolhimento, né, da família, porque também tem outra coisa, a família quase sempre tem uma criança, né? Uma ou várias crianças que conviveram com aquele animalzinho durante a vida dele. E é muito importante emocionalmente falando. Bom, no fim a gente estava encerrando ali, né, a parte do cemitério, da cremação, e a questão dessa lei, né, de São Paulo. Conhece alguma coisa sobre ela? O que chegou de informações para ti sobre essa... Não, isso, aí vamos para a segunda parte. Hoje, eu não sabia também, mas hoje é o dia da memória PET em São Paulo, no estado de São Paulo. E eu descobri hoje, inclusive, é o segundo domingo de setembro, que é essa, e é uma celebração, na verdade, é uma comemoração à memória PET, porque seria mais ou menos um finados, né? Como é para nós os finados, seria mais ou menos semelhante ao finados humano, é o memória PET. Mas é uma comemoração, uma celebração à memória desses pets que já foram, né? E quando tu tem memória, tu tem amor, né? Claro. Então, seria o dia para a gente rever as fotos, para a gente falar sobre isso, falar sobre aquela perda, lembrar dos bons momentos, das bolinhas, das brincadeiras, né? Muitas vezes eu vejo colegas minhas que postam os vídeos e é apaixonante, né? Os animaizinhos cuidando dos bebês pequenos das minhas colegas. É lindo, lindo de ver, lindo, uma interação muito enriquecedora para a criança. Para o pet também, claro, mas para a criança é algo assim muito, muito rico, né? Uma convivência muito rica. Ele vai aprendendo os limites, ele vai aprendendo a não mexer tanto com aquele animalzinho, porque ele pode ficar incomodado, pode morder. Então é um aprendizado muito grande. E eu achei muito interessante essa lei, porque é uma valorização do que a gente acredita como veterinário, como protetor, enfim, nós que amamos os animais, né? É uma valorização disso. E até é um incentivo para que a gente converse mais sobre isso, né? Tanto a morte deles quanto as nossas, mas é um incentivo a gente conversar e ressignificar a própria morte, né? E geralmente as crianças têm a morte do seu pet como a primeira perda da vida. E isso na vida deles é muito importante, porque eles vão ser frustrados pela vida, né? E já aprendendo a lidar com isso desde cedo, para eles é um ganho muito grande. Então, eu acho que é um passo a mais nessa nossa relação com eles, né? Inclusive de ressignificação do tratamento que a gente dá para eles, né? Antigamente o pessoal criava
De qualquer forma, hoje em dia, não. A gente tem os animais que dormem com a gente, que comem com a gente, que muitos até são tratados como gente, e aí também a gente já passa por uma outra conversa, que daí é a humanização, que não é bom também, né? Lembrando aqui, pode ter nome, pode ter sobrenome, até pode ter roupa, porque às vezes eles sentem frio mesmo, pode ter caminha, tudo, mas eles não são gente. Eles continuam sendo animais, por mais que sejam da nossa família, né? Perfeito. Que dia é a nossa conversa longa, Graça? Dia 4 de outubro, é isso? A nossa longa, a princípio, dia 4 de outubro, que é o dia dos animais, né? Então, a gente tem uma outra conversinha um pouquinho mais longa, que aqui hoje foi só um bate-papo meio às pressas em função do dia. E aí, dia 4 de outubro, acredito que às 18, 19 horas, que é um domingo também, a gente conversa de novo, se não tiver alguma outra coisa antes que dê para a gente conversar também. Já temos um compromisso aí que é nessa questão de instituir essa data, né? Exato. Quando iniciar a campanha, que ainda não iniciou, a gente faz isso. Isso. Aí a gente já anota como proposta. Já anota aí o seguinte, ninguém tasca essa proposta aí, por enquanto. Depois... Essa é nossa. Então tá. Maravilha. Então tá. Obrigado pela audiência. Eu vou fazer o seguinte, Graça. Tu salva esses 2 vídeos, depois a gente edita e tenta botar em um só. Vamos fazer. Tá? Certíssimo. Beijo. Então tá, boa noite, pessoal. Foi bom tê-los e tê-las todas conosco. Né? Esse é o meu amigo Leonel Hadi. E tem quantos aí, hein? 20? 20, variou, foi até quase 30 uma hora ali. Bom, muito bom. Mas agora estão com 20 e poucos. Agora estão com 20, Fora os teus. Então tá. Então tá, gente. Foi um prazer. Bom final de domingo. Até a próxima. Para vocês também, para ti também, Dona. Tchau, tchau.